Bom dia para vocês. E aí, dando sequência no que eu estava falando agora, que eu tinha esquecido de gravar. A mensagem de ontem, a aula de ontem fez sentido para vocês. Eu comecei dizendo, vocês gostaram? Na verdade, fiz a pergunta errada, né? A pergunta certa é se fez sentido a aula de ontem, se fichas caíram, se vocês identificaram aí, né, o que precisa ser feito, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser readministrado, né? E aí ontem eu recebi vários feedbacks bem legais quanto a algumas pessoas que identificaram erros para poder alinhar, para poder corrigir, e algumas pessoas que identificaram vários acertos que precisam melhorar e manter, né? Isso aí é bem importante. E aí, então, ontem eu falei com você sobre a questão do conhecimento, né? Aquele conhecimento que a gente só ouve, aquilo que a gente só ouve pouco muda a nossa vida. E o quanto é importante aquilo que a gente aprende, né? Aquilo que a gente aprende vem de nós vivenciarmos aquilo que a gente ouviu. E aí hoje eu quero perguntar para vocês, né? Aqui nessa conversa inicial, eu quero perguntar para vocês se vocês encaram que a inveja ela é algo negativo. E a gente já vai começar essa primeira reunião aqui falando de uma coisa bem discutível, né? Me conta, tu enxerga a inveja como algo negativo? Tu enxerga a inveja como algo positivo? Todas as vezes que a gente fala de inveja, eu senti inveja, as pessoas já te olham assim, como fosse, meu Deus, é horrível tu ter inveja, é horrível tu invejar o que o outro tem. Além de ser horrível, é destruidora. E aí eu escuto muito, eu percebo isso muito nas pessoas, o quanto as pessoas enxergam a inveja como algo extremamente negativo, extremamente ruim. E aí, minhas colegas, né? Eu quero começar dizendo para vocês que existe muito, muito, muito poder e existe muita reflexão aí em relação a nós sentirmos inveja. E aí a gente vai começar falando de inveja, porque a inveja, e me caiu essa ficha não faz muito tempo, tá? Que a inveja foi algo sempre existente na minha vida. E aí vocês vão dizer, ai, que horror, que feio, tu admitir isso. Depende. Se tu admite que tu sentiu inveja e se tu utilizou e se tu administrou positivamente essa inveja, e isso te fez crescer e melhorar, isso é incrível, né? Agora, se tu fica só sentindo a inveja, né, e permitindo que isso te destrua, aí então não é tão legal. E aí eu quero falar para vocês de inveja, o quanto é importante a gente saber direcionar e tratar aí a nossa inveja. Então, na verdade, geralmente, quando a gente sente inveja? Quando que você sente inveja? Geralmente a gente sente inveja quando a gente olha para alguém que faz ou a gente olha para alguém que tem algo que nós queremos. Não necessariamente aquilo que aquela pessoa tem. Mas geralmente a gente sente inveja daquilo que a pessoa vive, a gente sente inveja daquilo que a pessoa faz, né? E aí, quando eu olho para alguém e aquela pessoa tem o que eu quero, tem o que eu gostaria de viver, tem o que eu gostaria de receber, tem o que eu gostaria de experimentar. E aí, o que acontece? Quando eu sinto essa inveja dessa pessoa e eu me questiono, né? Eu faço alguns questionamentos e, na verdade, para ser mais específico, a gente faz. Tu pode estar fazendo um questionamento que pode fazer que essa inveja se torne, né, não uma coisa ruim, e sim uma baita oportunidade de tu conseguir aí realmente quer. E aí eu quero dizer algo mais profundo ainda. Sabe quando tu pergunta assim para alguém, o que que tu quer? O que tu busca para tua vida? Cara, olha só, isso é uma baita sacada, tá? Que tu pode, inclusive, fazer isso contigo mesmo hoje, né? E conversar com as pessoas próximas a ti. Quando tu pergunta assim para alguém, o que que tu quer na vida? O que que tu busca, o que tu quer realizar? E a pessoa fica assim, eu não sei, sabe? Eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei o que eu quero viver, não sei. Agora pergunta para essa pessoa, se ela tiver coragem de te responder, o que que ela inveja das pessoas nas quais ela observa, das pessoas nas quais estão perto dela, do que essa pessoa tem inveja. Gente,
Num primeiro momento, essa pessoa não vai receber provavelmente muito bem a tua pergunta, tá? Se tu só simplesmente diz assim, fulana, olha só, Cleonice, me diz aqui do que tu sente inveja dos outros. Ela vai dizer, não, só um pouquinho. Como assim? Tá me chamando de invejosa? Porque criou-se uma cultura de que a inveja é algo muito ruim. E aí, você sabe onde nasceu isso? A inveja nasceu lá em Gênesis, né? O significado da palavra Gênesis, ou melhor, o significado da palavra Gênese significa criação e formação de tudo que tem, né? Do ser e de tudo que existe. Então, o primeiro livro da Bíblia qual é? Gênese. Então, o livro de Gênese, ele conta como tudo se formou, inclusive, né, o primeiro caso de assassinato na Bíblia partiu de um sentimento chamado inveja. E aí, como as pessoas estudam e falam disso, se instalou em vocês e se instalou em mim, até eu refletir sobre isso, que inveja, a gente passa uma vida inteira sentindo e pensando que isso é ruim. Por quê? Porque a gente ouviu a história de quem? Caim e Abel. E aí eram dois irmãos, nos quais o Senhor pediu a eles que eles fizessem uma oferta ao Senhor. Abel preparou uma oferta de todo o coração dele. Caim selecionou qualquer oferta que fez a Deus. E aí, então, Deus se agradou mais da oferta de Caim, de Abel. E aí Caim ficou louco, não gostou disso. O Senhor vem e fala para ele: Caim, né? Os maus sentimentos estão à porta do teu coração, cabe a ti controlá-lo. E aí ele não controlou, pegou uma pedra e matou o irmão dele. Então a gente cresce ouvindo assim: olha, Caim matou Abel. Então, olha, Caim invejou Abel e ele não controlou a inveja dentro dele e matou o irmão. Então, por toda a história da humanidade, né, se é dito, se é afirmado que sentir inveja é muito ruim, porque a inveja pode te fazer matar. E aí se criou um dito popular: olha, a inveja mata. Vocês já pararam para pensar por que isso? Porque isso começou lá em Caim e Abel, o irmão que sentiu inveja do outro e o matou. Mas o matou por quê? Porque ele não controlou o sentimento ruim que existia na porta do coração dele, né? No entanto, que Deus diz isso para ele, né? Olha, controla o mau sentimento, controla, domina, na verdade, é essa expressão que Deus usa para Caim, né? Olha, o sentimento ruim está à porta do teu coração, cabe a ti dominá-lo. E aí, gurias, isso conecta muito com a que a gente falou ontem. Minha Bíblia está até aqui, eu vou até dizer para vocês a passagem, tá? E aí, gurias, Deus é bom demais, né? Porque eu vou dizer para vocês... Ai, quebrei minha unha, que legal. Eu vou dizer para vocês que eu nunca ouvi... eu nunca ouvi aí, né? Eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira, e daí, tipo, Deus, né, vai aí trazendo isso para nós, vai nos revelando. Então, deixa eu pegar aqui só para vocês, se vocês quiserem. Aí, ó, Gênesis 4, 7. Gênesis 4, 7, tá? Então, Deus diz, né? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Eis que o pecado está à tua porta, né? Se o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, basicamente, Deus está dizendo para Caim: olha só, Caim, o sentimento ruim, o pecado aí, né? Está à porta do teu coração. Cabe a ti dominá-lo. E aí, então, quando a gente entende que a gente está sentindo inveja, a gente pode dominar isso, né? Quando está à porta do nosso coração, a gente pode dominar isso. E geralmente a gente sente inveja das pessoas pelo que elas têm ou porque elas fazem. Então, todas as vezes que alguém te falar assim, ó, eu não sei o que eu quero da vida. Se tu tiver intimidade com a pessoa, se tu quiser causar um impacto nessa pessoa, pergunta para ela, né? De uma maneira legal, pergunta para ela quais são as coisas que ela inveja na vida dos outros. No primeiro momento, talvez ela vai dizer: não invejo nada, imagina, eu não sou invejosa. Ninguém quer admitir que é invejosa, mas eu quero admitir para vocês que eu já tive inveja muitas vezes na vida, né? E aí isso começou lá na minha infância, lá na minha adolescência, mas essa inveja, ela sem saber,
eu consegui trabalhar muito bem essa inveja dentro de mim de uma maneira positiva. De que maneira, tá? Eu tinha, então, na época, uma tia, uma irmã do meu pai, que ela tinha uma condição financeira bem melhor que o meu pai. Então, eu sempre utilizei aí, né, das roupas usadas que sobravam das minhas primas. Eu via que as minhas primas estudavam em colégio particular, e eu queria muito estudar em colégio particular, meus pais não tinham condição. As minhas primas faziam aula de natação, eu queria muito aprender a nadar, e aí eu ficava, ai, como eu queria aprender a nadar, como eu queria aprender a falar inglês. Então, olha só, olha o que se instalou em mim. Eu via que as minhas primas estudavam em colégio particular, que elas faziam aula de natação, que elas estudavam inglês, que elas tinham várias atividades extras nas quais eu não tinha. E eu desejava muito, absurdamente, né, poder ter aquilo. Infelizmente eu não tinha. E aí se instalou uma crença muito forte em mim, logo nesses primeiros sintomas de inveja. Eu olhava para a vida delas e eu queria muito poder viver uma vida daquelas, né? E eu pensava, bah, olha só, as minhas primas, elas têm tudo aí ao alcance delas para elas despontarem na vida. Eu não tenho todos esses recursos que elas têm. Então, eu tenho que sempre buscar utilizar o que já existe dentro de mim. Eu preciso, então, utilizar aquilo que está ao meu alcance. Porque a vida que eu gostaria de ter é a vida que elas têm, né? Mas já que eu não posso ter essa vida que elas têm, eu preciso, então, construir aí, né, essa vida. E aí, o que eu fazia? Eu buscava entender dentro de mim quais eram os recursos positivos que eu tinha. Então, uma das coisas que eu pensei, cara, eu preciso estudar, mesmo estudando uma escola pública, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, eu preciso ir bem, eu preciso aprender, né, acima da média. E eu tinha notas incríveis na escola, eu sempre gostei de estudar, minha mãe nunca teve problema comigo de estudar. Isso sempre foi, até hoje, uma característica minha. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, né? E aí, o que acontece? Eu olhava isso para elas, eu já vou responder aqui as perguntas. Eu olhava isso para elas, eu pensei, bom, então olha só, já que eu não tenho esses recursos, eu preciso buscar dentro de mim quais são os meus recursos internos, né? Eu estou trazendo dessa maneira, mas eu não tinha esse entendimento na época. Então eu pensava assim, bah, no que eu sou boa? Eu sou boa em estudar. No que eu sou boa? Eu sou boa em aprender. Então eu vou pegar aquilo que eu aprendo, aquilo que eu estudo, para utilizar ao meu favor. Então eu ia bem na escola, né? Eu entendi tão cedo que era importante ler, porque quando tu lê, porque uma vez eu li isso, quando tu lê, tu vai desenvolvendo muito a questão da tua comunicação, e aí eu sabia que se comunicar era importante, eu gostava de me relacionar com as pessoas, no entanto que aos 16 anos eu comecei a trabalhar. Bom, mas não é da minha vida que eu quero falar, eu quero dizer para vocês que eu olhei, num primeiro momento, para a situação da vida das minhas primas, e para aquilo que elas viviam, e aí eu pensei, bah, cara, olha só, e essa não é a minha realidade. Eu olho e invejo o que elas têm. Bom, mas já que eu olho e que eu invejo o que elas têm, o que eu poderia fazer com o que eu tenho? Anote essa frase. O que eu posso fazer com o que eu tenho? E aí eu acho não, isso ditou a minha vida. Esse aprendizado logo no início da minha vida, tipo assim, ó, ditou toda a minha vida. Eu sempre me perguntei isso, o que eu posso fazer com o que eu tenho? Na época, eu não tinha muitas coisas, né? Mas eu simplesmente busquei entender que estudar era importante e me comunicar. Aos 16 anos, eu comecei a trabalhar numa livraria, né? E depois eu pulei para uma perfumaria no shopping. Então, 6 meses eu trabalhei ganhando R$ 250, 6 meses depois eu estava ganhando 1.250. Tive um aumento de R$ 1.000 de salário. Gente, há 15 anos isso. Para uma menina de 17 anos, nossa, é incrível, né? E aí, quando eu cheguei nessa loja, nessa perfumaria para trabalhar, o que acontecia? Eu via que as minhas colegas, elas tinham bastante conhecimento e bastante habilidade de comunicação para poder vender um produto mais específico para um público mais elitizado, que eram os perfumes importados e os cosméticos, né? Então, quando eu cheguei lá nessa loja para trabalhar, o antigo não, né? Meu antigo chefe, mas o atual dono ainda da loja, ele me disse algo que eu nunca esqueci. Tu quer ser diferente? Tenha um conhecimento aplicado, diferenciado das pessoas com quem tu trabalha. E aí, na época, ele disse assim, ó, a maioria das suas colegas lá embaixo, porque eu estava na entrevista de mezanino com ele, no mezanino, ele disse, a maioria das suas colegas lá embaixo, elas já têm todo esse conhecimento,
elas já ganham comissionamento, né? E elas já têm uma habilidade de venda e comunicação incrível. Então, se tu quer chegar ao nível delas, tu precisa estudar bastante. E aí ele colocou no meu colo, me deu assim, tipo, 3 pastas gigantescas, falando das marcas, das histórias dos perfumes, daquela questão das famílias olfativas. Eu nunca tinha lido aquilo. E aí o que aconteceu? Eu tive que mergulhar em estudar. Só que eu estava no 2º grau, então eu ia de manhã para o colégio, estudava tudo que tinha que estudar no colégio, voltava para casa correndo, e aí então eu ia para o trabalho, né? Eu ia para o shopping, e eu ia lendo no ônibus, na ida e na volta, no meu intervalo. Eu lia. Por quê? Porque, para mim, o meu ponto de partida não era aonde eu estava. O meu ponto de partida seria chegar basicamente no mesmo nível que as minhas colegas já estavam, entendeu? Porque elas já tinham aí, né, um conhecimento, elas já tinham uma experiência, e eu estava chegando nova, eu não queria não queria ficar para trás. Então eu usei o que eu tinha, um tempo limitado para poder me dedicar a estudar profundamente sobre os perfumes, sobre as marcas, sobre as famílias olfativas. Bom, quando ele me contratou, ele disse que a partir do 3º mês que eu ia ganhar comissão, né? Que eu ia começar a ganhar comissão como elas, porque durante 3 meses, né? Há 4 meses, eu ia ficar recebendo o piso do comércio. Já no meu 1º mês, eu tive um resultado tão legal com as vendas que a partir do 2º mês eu já comecei a ganhar comissão. E isso, para mim, de novo, fortaleceu em mim que eu preciso utilizar o que eu tenho, tá? Então, eu não tinha o mesmo tempo, de experiência que elas, mas em pouco tempo eu busquei adquirir uma quantidade de conhecimento significativa para poder ter inicialmente o mesmo resultado que elas. E deu muito certo. Então, quando eu sinto inveja de alguém, é porque eu estou olhando para essa pessoa e aí eu estou pensando, eu queria ter isso ou viver isso. Só que aí tu pode administrar e fazer uma transformação poderosa dentro de ti, que é aplicando uma única pergunta, que é basicamente essa, né? Se essa pessoa vive o que ela vive, se ela tem o que ela tem, o que me impede de ter o mesmo? E todo o tempo foram essas perguntas que eu me fiz. O que me impede de ter o mesmo? Né? O que me impede de viver a mesma vida? O que me impede de ter o mesmo crescimento, o mesmo conhecimento, o mesmo desempenho? O que está me impedindo hoje? E aí tu vai sempre esbarrar que provavelmente o que te impede, né, de tu ter isso, né, ou de viver isso que tu olha em alguém, tá? Basicamente, o que está te impedindo é tu simplesmente, primeiro, conseguir identificar. Que tu olha para alguém e tu vê que aquela pessoa tem algo ou vive algo que tu gostaria de ter ou viver. 2, identificação. 2, ponto 1, desculpa, identificação. Ponto 2, tu se perguntar, o que te impede? Eu quero viver isso, eu quero ter isso. Beleza. Aplicar essa pergunta, o que me impede hoje? Me impede que eu não tenho as mesmas capacitações, eu não tenho as mesmas oportunidades. Nossa, a pessoa tem isso, eu tenho aquilo. E aí que a inveja, e é nesse ponto que a inveja se torna destrutiva. Quando tu se vitimiza. Quando tu olha para a pessoa e tu diz, não, mas que ela nasceu em berço de ouro. Não, porque ela tem um apoio, né, do marido, da família, porque e todas as vezes que tu olha para uma pessoa e tu identifica o que tu gostaria de ter ou viver, e tu se pergunta, cara, o que me impede de ter o mesmo? E daí tu olha para a pessoa e tu começa a criticar, ou tu começa a dizer que aquela pessoa só tem o que tem porque existe algo que te faz diferente dela, e daí tu começa, não, porque ela nasceu assim, porque ela tem um marido que apoia, porque ela mora numa cidade incrível, né? Porque ela é bem relacionada. E quando isso começa a te trazer um mau sentimento, é aí que a inveja te envenena. Porém, quando tu começa a se questionar, né? Cara, olha só, eu vou utilizar o que eu tenho. Quem aqui é dona de casa vai entender bem o que eu vou falar agora. Quantas vezes vocês chegou de noite, chegou na hora da janta, e daí tu diz, meu Deus, eu tenho que fazer uma janta aqui, preparar uma janta aqui para as crianças, para o marido, enfim, eu não tirei nada do freezer, eu não preparei nada de antemão e tal. E agora? Vou abrir a geladeira,
vou pegar tudo que eu tenho ali e vou fazer uma comida nova com o que eu tenho. Cara, eu cresci com uma pessoa fazendo isso. Minha mãe é especialista em pegar um pouquinho de tudo que tinha de sobra na geladeira e fazer uma comida nova. Olha só, ela pegava tudo que tinha de sobra na geladeira, a sobra do arroz, ela misturava lá com um molho, com uma carne, jogava uma batata palha, um milho, botava, fazia um arroz de forno. Então, eu vi e eu cresci com alguém trabalhando e fazendo muito bem coisas novas com o que se tinha, né? Então, nossa, minha mãe sempre fez isso. E ela preparava comidas incríveis com as famosas sobras, né? E aí a gente muitas vezes menospreza essa sobra. Mas, na verdade, porque a gente fala, ela pegou o que sobrou. Não, ela não pegou o que ela sobrou. Ela pegou tudo que ela tinha. E quando tu começa a olhar que a sobra não é sobra, é tudo que tu tem e tu pode fazer tudo novo com o que tu tem, cara, isso é poder. Isso é poder. Ô, Dani, me conta, e daí tu se formou que nem tuas primas? Não. Tu aprendeu a nadar? Gente, eu não sei mergulhar sem tirar a mão do nariz. Não. Ô, Dani, tu aprendeu inglês? Ainda não. Olha só, eu acabei utilizando o que eu tinha dentro de mim, os recursos que existiam dentro de mim, para poder ter, então, os resultados que eu queria ter. E aí, o que pega é que muitas vezes tu não identifica quais são os recursos dentro de ti, quais são as coisas que tu tem ao teu alcance para tu poder fazer algo novo e poderoso na tua vida. Entendeu? Então, olha só, a gente precisa trabalhar com algo muito poderoso na nossa vida, que é o que eu faço com o que eu tenho. Daí vamos supor, tu começou em Mary Kay, né? Tu se tornou consultora de beleza e daí tu diz, eu quero mudar de vida e eu olhei para essa oportunidade. Seja ela Mary Kay, ou tu decidiu vender lingerie, ou tu decidiu ser comerciante, representante comercial de alguma marca. Cara, preciso te dizer, tu precisa começar sempre por aquilo que tu tem. O que tu tem? Olha só, eu moro num prédio, eu tenho alguns contatos, eu moro num bairro, eu moro numa cidade. Beleza, começa pelo que tu tem. Eu tenho contato com um grupo de mulheres lá da igreja. Começa que tu tem. Mas eu sou tímida. Tá, mas tu sabe conversar com uma pessoa, uma por uma? Sei, começa com o que tu tem. Dani, mas eu sou tão quietinha, eu nem sei, assim, tipo, eu não me vejo falando para as pessoas numa sessão de beleza com 4, 5. Tu consegue falar primeiramente com a tua irmã, que mora na tua casa? Sim, começa com o que tu tem. Dani, mas eu nem tenho uma habilidade de organização financeira. Tá, beleza. Mas como é que tu administra as tuas finanças? Assim, assim, assado. Então, tu aplica dessa mesma forma nas vendas do dinheiro que vai vir e começa com o que tu tem. Sabe qual é o maior mal o maior mal do mundo? É que as pessoas, elas nunca conseguem parar e olhar para aquilo que elas têm. Elas estão sempre, tipo assim, buscando o que falta, sabe? E é isso, tipo assim, a gente tá sempre buscando aquilo que falta. Não, mas eu não tenho habilidade de comunicação, mas eu não tenho. Cara, o que tu não tem, tipo, não importa o que tu não tem. Agora, tu tem que se tornar uma especialista em olhar aquilo que tu tem. E aí, quem é mãe, tá? Quem é mãe, a gente trabalha isso o tempo inteiro nos nossos filhos. E eu não entendo por que a gente não aplica isso em nós mesmas. Então, assim, eu tenho 2 filhas, uma extremamente comunicativa e uma mais tímida, mais reservada. Uma extremamente relacional e tal, engraçada, descontraída, e a outra mais ponderada, a outra mais na dela. Vocês acham que uma não olha para a outra e diz assim: olha só, fulana é assim e eu sou assado. E aí eu tenho uma que tem um corpão, né? Tipo, um super corpão, e a outra mais magrinha. A magrinha olha para aquela que tem olha para aquela que tem um corpão e diz: olha só, porque eu sou magrinha, porque eu sou assim, porque eu sou assado. E olha a fulana. E aí uma das coisas que eu trabalho o tempo inteiro com as minhas filhas é: olha só, vamos olhar para aquilo que tu tem. Vamos olhar. E aí a magrinha é a Rafa, é a minha terceira filha. E aí ela vive dizendo: porque eu sou magrinha, porque eu sou muito magrinha. Eu disse: minha filha, e o teu nariz? Quem é que tu conhece que tem um nariz lindo como esse? E esse teu cabelo?
olha o teu cabelo. Ontem eu fui levar ela para cortar o cabelo, né? E eu disse, olha o meu cabelo, filho, é uma penugem. Olha isso, olha o teu cabelo, tu bate o cabelo, teu cabelo é incrível, cresce que nem capim. Cara, olha o teu nariz, olha o teu cabelo, Filha, olha para aquilo que tu tem. Fortalece em ti aquilo que tu tem. E aí isso traz um renovo para ela. A mesma coisa para todas nós, entendeu? Porque quando a gente olha para o outro e vê o que o outro tem, e vê o que o outro faz, e a gente pensa, eu não sou assim, eu não faço assim, eu não tenho isso. Na verdade, aí entra um ponto negativo de tu olhar para o que o outro tem, o que o outro faz, e tu olhar para ti, tu se vitimizar porque tu não tem. Mas aí, uma virada poderosa na tua mente, na minha mente, é olhar para aquilo que a gente tem. Entendeu? O que eu tenho em mão, né? O que eu posso fazer com aquilo que eu tenho? Beleza, então é isso que eu vou fazer. Eu tenho uma pessoa para começar o meu negócio? Beleza, é com essa uma pessoa que eu vou começar o meu negócio. Eu não consigo falar para 10, eu vou falar para uma. Vou falar para uma, vou falar para uma, vou falar para uma, até que eu vou conseguir falar para duas. Uou, agora eu consigo falar para duas. Então agora eu falo para duas, falo para duas. Beleza, agora eu começo a falar para 3. E aí cada vez mais tu vai crescendo em desenvolvimento e tu vai crescendo em coragem para avançar. Então, quando eu digo assim, cara, inveja, a gente acha que é algo ruim. Mas quando a inveja te faz ter clareza do que tu quer, né? Do que tu quer aquilo que tu quer conquistar e daquilo que tu quer fazer, cara, isso é muito poderoso. Porque quando tu aplica a pergunta para ti, o que me falta? O que me falta é isso, é isso, é isso. E o que eu tenho? Então, são duas perguntas, tá? O que me falta? O que me impede, na verdade? O que me impede? O que me impede? Essa é a pergunta certa. O que me impede de viver aquela vida? O que me impede de ter aquela conquista? E a segunda pergunta é, o que eu tenho? Só que, tipo, se tu tiver um olhar extremamente crítico para ti mesma, se tu for uma pessoa extremamente crítico contigo mesma, se tu for uma pessoa que se menospreza, se for uma pessoa que se diminui, cara, eu vou te dizer, tu vai achar muita dificuldade de conseguir responder o que tu tem. E aí fica um ponto para vocês avaliarem para vocês. Se tu diz assim, eu não tenho nada de bom, eu não tenho nada de bom, eu não moro num lugar bom, eu não tenho ninguém que me apoie. Olha só, na verdade o que tu precisa mudar é a tua visão. Não em relação a tudo que tu tem ou deixa de ter, e sim a tua visão em relação a ti mesma. E aí o primeiro olho a ser treinado para uma construção futura, o primeiro olhar é o teu, entendeu? Em relação àquelas coisas que tu já tem e as coisas que tu já carrega contigo, tá? Então, olha só, quando eu identifico, faço essas identificações, agora eu preciso pensar, beleza, eu já sei o que eu quero, beleza, eu já sei o que eu preciso buscar, ok. Bom, agora, o que me impede? Vamos lá, o que impede vocês? O que impede vocês de terem aí... O que impede vocês aí de alcançarem? Alguém acho que falou assim, tantas coisas. Quais são essas tantas coisas? Papel e caneta, tu tem que escrever. O que me impede? São tantas coisas. Quais são essas tantas coisas? Enumera, dá nome aos bois, né? É zona de conforto. Vamos escrevendo aí para mim que eu quero ler. O que impede vocês, né? E aí, a Aline botou, é atitude, é zona de conforto, é comodismo. Olha só, se tu já identifica, né? Quem quiser escrever mais, eu vou adorar ler. Preguiça, cara, real, falta de organização. O que impede? Falta de organização, disciplina, procrastinação, insegurança, falta de vergonha na cara, né? Zona de conforto, ânimo. Cara, tudo isso está atrás de uma única coisa. Tudo isso está atrás de tu não ter identificado ainda medo de falhar, insegurança de atitude, falta de ação. Tudo isso está atrás de uma única coisa. Talvez tu não tenha identificado ainda com mais precisão aquilo que tu quer ter ou aquilo que tu quer conquistar ou aquilo que tu quer se tornar. Vocês entendem? E aí, quando a gente consegue ter essa clareza, eu quero me tornar, eu quero ser, eu quero conquistar. Beleza. O que me impede? Me impede, tá? A insegurança, a atitude, a procrastinação. Vamos lá. Se tu já identificou que é o comodismo, se tu já identificou que é a procrastinação, se tu já identificou que é a falta de atitude, cabe a ti buscar uma forma e um meio de ressignificar isso dentro de ti.
Cabe a ti buscar uma maneira de se tornar mais disciplinada, de ter motivação. A gente falou de motivação de ontem, né? Da questão da atitude, como vencer o medo, como vencer a procrastinação. E aí, vocês têm que buscar essas informações. Cara, como é que eu venço a procrastinação? Posso até dar uma aula sobre isso, não hoje, num outro momento. Como é que eu venço o medo? E aí eu vou dizer para vocês que só existe uma única coisa que vence tudo isso. Uma única coisa. Vocês podem ler 1 milhão de livros, vocês podem fazer todos os cursos, ouvir todas as pessoas, vocês podem fazer qualquer coisa, mas a única maneira de tu vencer tudo isso que vocês estão escrevendo é enfrentando. Tenho medo. Medo do quê? Medo. Identificou medo. Tu precisa enfrentar isso. Eu procrastino. Tu precisa enfrentar a procrastinação. Eu tenho insegurança. Tu precisa enfrentar a tua insegurança. Tudo que existe em nós só é corrigido, só é melhorado quando tu enfrenta isso. E aí, esses dias eu li uma frase incrível que dizia assim, ó, em frente, né? Em frente, tipo, para tu caminhar em frente ou em frente, né? Então, a frase era em frente, né? 2 palavras, ou em frente aquilo que te impede de ir à frente, sabe? Então, isso é muito real. Se tu não tá conseguindo ir em frente à tua vida, tu precisa enfrentar aquilo que está te paralisando. Tu precisa enfrentar aquilo que está sendo um limitante para ti. Só que essa decisão só cabe a ti. Eu tenho medo, cara, eu preciso enfrentar esse medo. Como enfrentar esse medo? Como pegar e dizer, não, e aí tem uma frase incrível que diz pro medo, a ação cura o medo. Tu tem medo de dirigir, tu precisa sentar no carro e começar a dirigir. Tem medo de andar de bicicleta, tu precisa subir numa bicicleta e começar a pedalar. Mesmo que tu caia, tu vai levantar, mesmo que tu se arranhe, mesmo que tu se machuque, entendeu? Então, tudo aquilo que te limita precisa ser enfrentado. Anota isso, tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te paralisa, tu precisa enfrentar. Tu entendeu? Porque assim, na verdade eu tô aqui, eu tô parada, porque o medo, ele tá me dominando, porque o medo tá me paralisando, e aí eu preciso enfrentar, né? Eu preciso simplesmente escolher tomar uma atitude. Eu procrastino. Eu me enrolo. Tá, como é que tu para de procrastinar? Agindo. Tu procrastina para quê? Dani, eu digo todos os dias que eu vou falar com 5 pessoas para poder oferecer os meus produtos. Beleza, mas, Dani, eu procrastino. Eu me enrolo com a função da casa, dos filhos, periquito para pagar e aí eu fico procrastinando. Bom, então, olha só, tu está disposta a parar de procrastinar? Tô, Dani, eu quero descobrir como é que faz isso. Bom, olha só, a única maneira de tu parar de procrastinar é agir. É porque eu me saboto. Bom, se tu já identificou. Gente, a gente só muda, lembra? Por 4 fatores. Se tu tem, olha só, é a coisa mais louca do mundo, eu tenho consciência que eu procrastino. E aí eu fico, pois é, eu tenho consciência que eu procrastino. Pois é, o que me impede é o medo. Eu tenho consciência que eu procrastino. Tá, mas e aí, qual é a decisão que tu toma para enfrentar isso? Tu vai continuar comunicando isso para as pessoas. Cara, tu já identificou qual é o teu inimigo. Qual é o teu inimigo? A procrastinação. Qual é o teu inimigo? O medo. Qual é o teu inimigo? O comodismo. Qual é o teu inimigo? Entendeu? A preguiça. Meu Deus. Tu já identificou o teu inimigo. Ele te mata. Simples assim. O teu inimigo, ou ele te mata, ou tu mata ele. Não tem outra alternativa. E, geralmente, a única maneira de tu matar e enfrentar todos esses limitadores é o quê? Agindo. Qual é o contrário daquilo que te impede? Exemplo, real, tá? Eu procrastino. Procrastinar é deixar para amanhã o que tu tem que fazer hoje, né? Beleza? Beleza. Tá, então vamos lá. Cara, qual é o contrário do que tu tá vivendo hoje? Dani, eu deixo tudo para amanhã do que eu tenho para fazer hoje. Bom, qual é o contrário disso? É começar a falar agora? Então começa a falar agora. Faz isso 1 vez, faz isso 2 vezes, faz isso 3 vezes. Eu tenho medo de andar de bicicleta. Qual é o contrário disso? É subir na bicicleta e pedalar. A única coisa que vai curar e vai resolver todos esses limitadores de vocês, simplesmente é a questão aí da ação.
Qual é a ação que tu precisa ter? Escreve bem grande aí. Qual a ação que eu preciso ter para vencer o que me limita? Então, olha só, alguém escreveu alguma coisa que eu quero ler agora. Eu tenho vergonha de falar com pessoas, mas nunca deixei isso me impedir. E não consigo conversar com várias pessoas, mas com uma de cada vez eu consigo. Beleza. Então, a Fran escreveu isso. Fran, eu não consigo conversar com várias. Beleza? Beleza. Mas com uma eu consigo. Fran, agora eu te faço convite. Começa a conversar com duas. Com duas. Ai, Dani, já me sinto segura de falando com duas. Agora vai para 3. Ai, Dani, já consigo falar com 3. Agora vai para 5. Ai, Dani, já consigo falar com... Agora, então, monta uma palestra e dá uma palestra. Já está pronta. É isso. A identificação, né? A identificação... Olha só, uma pessoa escreveu insegurança, medo e vergonha. São as 3 coisas que ela sente hoje que estão impossibilitando ela. Bom, então, olha só, muitas vezes a gente sente insegurança, por quê? Por que eu sinto insegurança? Porque eu não sei fazer algo. Eu não domino aqui ainda aquilo que eu preciso fazer para poder me sentir segura, entendeu? Então, olha só, isso é bem importante. Né? Eu me sinto insegura porque eu não domino algo. A única maneira de dominar algo é fazendo esse algo até eu me sentir segura. De novo, a gente cai lá na ação que a gente precisa fazer. Então, isso tudo, quando a gente... É que nem quando a gente começa... Ai, eu vou trabalhar no novo emprego, mas, ai, meu Deus, eu tô me sentindo insegura. Claro que tu tá se sentindo insegura. Tu não dominou fazer aquilo. A hora que tu dominar fazer aquilo, tu não tem mais insegurança. Entendeu? A insegurança vem por tu não dominar o que precisa ser feito a ponto de se sentir segura. Porque quando tu domina aquilo, tu se sente segura. É que nem cozinhar, é que nem costurar, é que nem tu fazer algo novo. Todas as vezes que tu vai fazer algo novo, tu não domina esse algo novo. A segurança vem de tu dominar aquilo que tu precisa fazer. Então, em Mary Kay, a gente fala de sessão de beleza, aula de maquiagem. E as pessoas dizem, ai, mas eu me sinto insegura. Tá, mas tu já domina fazer isso? Não, é por isso. A insegurança, na verdade, ela está atrás daquilo que tu não domina fazer. E como é que tu vai dominar fazer? Fazendo. Não consegue fazer, falar, como a gente deu um exemplo agora, com 5 pessoas, começa com uma. Começa agora com 2. Dominou 2, agora vai para 3, e agora vai para 4, e assim vai. E assim vai. Até tu não ter mais aquela insegurança, porque tu já dominou aquilo. E aí tu vai se sentir, segura para poder fazer. Entendeu? E aí, gurias, só voltando para a questão da inveja. A inveja, ela é positiva quando tu consegue administrar ela. A inveja, ela é positiva quando tu consegue ressignificar ela. A inveja, ela talvez seja o elemento, o sentimento que mais clareza nos dê. Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, mas quando a gente pergunta para ti, tá, mas o que tu tem invejado no mundo afora que tu olha? Ah, eu invejo isso, eu invejo aquilo, eu invejo aquele outro. Anota aí 3 coisas nas quais hoje tu tem invejado, que tu vê que os outros têm, ou tu vê que os outros fazem, ou tu vê que os outros vivem. Anota aí, seja honesta contigo. Aí eu invejo isso, aí eu invejo aquilo, eu invejo aquele outro. Beleza? Beleza. Agora que tu identificou o que tu invejou, agora te pergunta, identificou o que te impede hoje de viver aquilo? Ai, me impede a procrastinação, tarará, tarará. Beleza. E agora, então, que tu já identificou o que te impede, vem aí o próximo passo. Se tu tem algo que te impede, é porque tu precisa agir de forma contrária àquilo que te impede, como eu acabei de dar os exemplos agora, né? E aí, isso é bem importante, porque quando eu penso, agora eu vou começar a agir ao contrário disso. Eu me sinto insegura porque eu preciso gerar segurança em mim. Então, vamos lá, preciso gerar segurança, fazendo aquilo que eu ainda não domino. Eu procrastino, eu identifiquei isso. Qual é o contrário de procrastinar? Agir hoje. Então, vou começar a agir hoje. E aí, o nome de tudo isso, para tudo isso é decisão. Tu precisa decidir vencer a procrastinação. Tu precisa decidir eliminar aí o que te impede e não ficar tratando mais isso como um bichinho de estimação. Sabe por que bichinho de estimação? Eu tô aqui com a Miliju do meu lado, ó. A Miliju quer subir no meu colo o tempo inteiro, tá? Então eu tô aqui, a Miliju é meu bichinho de estimação. Seguro ela no colo, cuido dela, faço carinho nela, amo ela. Muitas de vocês, tratam. Eu procrastino, daí fica segurando a procrastinação, cuida da procrastinação, caminha com a procrastinação, alimenta a procrastinação. Tu trata o teu agente limitador como um bichinho de estimação.
Cara, se tu identificou, olha só, se tu fez uma identificação do que tu te limita, ou tu corrige isso, ou ele vai se tornar o teu bichinho de estimação. Ponto. Há 1 ano eu identifico que eu procrastino. Há 1 ano eu identifico que eu sou acomodada. Bom, então isso aí já virou teu bichinho de estimação. Tu caminha com ele, tu alimenta ele, tu reforça ele, tu coloca ele para dormir contigo. Entendeu? Ou seja, tu não tá agindo de uma maneira para eliminar isso. Tu tá reforçando isso. Entendeu? Porque tu fala dele. Ai, olha só, gente, tá aqui, olha. Gente, minha procrastinação. Ai, passou 1 ano. Ó, aqui minha procrastinação. Que isso? Decisão. Qual é a decisão que tu toma? De tratar isso, de agir contra isso. E a ação contrária está em começar a fazer aquilo que vai eliminar. Aí eu procrastino, porque eu deixo para agir sempre no amanhã, entendeu? Então, beleza. Agora, hoje eu fiz uma lista de coisas que eu preciso fazer. Beleza? Beleza. Eu vou agir hoje. Eu vou agir hoje porque eu sou uma pessoa de ação, entendeu? E eu decidi, eu tomei a decisão de eliminar a procrastinação. Então, eu não vou dormir enquanto eu não... mas daí nada, entendeu? Lembra o que nós falamos ontem do domínio próprio? Vocês lembram que a gente falou ontem? Se tu não te dominar, cara, tu não domina mais ninguém na vida. Então, a maneira que tu precisa dominar é tu dar voz de comando para tua mente. A tua mente, ela é obediente a ti. E aí, eu quero que vocês anotem uma frase, tá? A obediência, ela é mais forte que a emoção. Nunca mais se esqueçam disso. A obediência, ela é mais forte que a emoção. Qual é a emoção? Procrastinação, a insegurança, o medo. Porém, se tu tomou uma decisão de agir, se tu tomou uma decisão de ser obediente, se tu tomou uma decisão de vencer a procrastinação e o medo, a insegurança, a tua obediência em relação à tua decisão, ela é mais forte do que qualquer emoção. E aí, quando tu pensa, cara, o que é mais forte? A obediência ou a emoção? Aí agora vocês vão descobrir, Dani, eu acabei de descobrir que as emoções em mim, elas são mais fortes que a obediência às minhas próprias decisões. Então, agora tá na hora de tu virar o jogo. Como é que tu vira o jogo? Decidindo que aquela decisão que tu tomou, eu decido levantar da cama, eu decido treinar, eu decido fazer dieta, eu decido agir hoje, eu decido falar com 2 pessoas ao invés de uma. Tu tomou essa decisão? Qual é a decisão que tu vai tomar no final dessa aula aqui? Tu tomou essa decisão? Tomei. Então, a tua obediência, ela tem que ser mais forte do que a tua emoção. E aí, tu pode conversar contigo mesmo. Ai, meu Deus, a minha obediência está sendo mais forte, tá? Que a minha emoção, a emoção está dominando. Quem me domina? A obediência, a minha própria decisão ou as minhas emoções? E aí, queridinhas, vocês precisam tomar essa decisão. Entendeu? Sabe o porquê que muitas vezes... tu não conseguiu resolver muitas coisas na tua vida porque as tuas emoções te dominaram e tu não foi obediente àquilo mesmo que tu decidiu. Então, sabe onde está a tua riqueza? Sabe atrás do que está escondido toda uma riqueza poderosa que está guardada para ti, porque provavelmente tu não alcançou ela ainda ou totalmente, né? Ou uma boa parte dela. Porque a tua riqueza está escondida exatamente atrás disso. Da tua não obediência àquilo que tu decide e que tu não está fazendo. E aí, tipo assim, é muito louco. Porque se tu não consegue ser obediente àquilo que tu mesma decide, como tu quer, como tu deseja que as outras pessoas olhem para ti e acreditem naquilo que tu diz que tu vai fazer. Início do ano, tu falou, tipo, tu verbalizou para o mundo inteiro o que tu vai fazer, tu escreveu uma carta para Deus, tu botou as metas, que é uma coisa, a coisa mais louca que tu pode fazer. Coisa mais louca que tu pode fazer. Para todo dia na frente do teu cartaz de metas e te pergunta, tô sendo obediente às metas que eu coloquei aqui? Eu tô obedecendo o que eu falei que eu ia fazer?
Meu Deus, se prepara, tu vai querer se jogar no chão, tu vai querer rolar na grama, porque tu vai descobrir, cara, eu tomei uma decisão de conquistar esse objetivo, esse objetivo, esse objetivo. Essa decisão foi minha. Ninguém me disse que eu tinha que escolher aqui, então, esses objetivos. Eu escolhi esses objetivos. Tá, eu escolhi. Cara, e eu não sou obediente nem a mim mesma. Ah, não, só um pouquinho. E que isso te gere revolta. Sabe quais são sabe onde estão os maiores picos de mudança na vida? É quando a gente se revolta com alguma coisa. Sabe quando tu deixa de estar endividado? Sabe quando tu abandona as dívidas na tua vida? Quando tu te revolta porque tu não quer mais ser endividada? Sabe quando tu pensa, não, agora eu vou crescer nesse negócio? Seja Mary Kay, seja vendendo bala, pipoca, Coca-Cola. Sabe quando tu vence na vida, quando tu diz, não, acabou. Acabou. Eu me revolto com essa situação. Eu não aceito mais. A revolta é o sentimento talvez mais poderoso e gerador de mudança. Porque se tu olhar para ti mesma, tu vai dizer, quando foi que eu dei um estouro, um play na minha vida? Quantos foram os momentos que eu dei assim, arregacei no play? Foi quando tu te revoltou com alguma situação. Então, se começou o ano e tu tá dura, tu tá sem dinheiro, se no final do ano passado tu não bateu as metas que tu disse que tu ia bater, querida, se tu não tá tirando as férias que tu gostaria, olha só, vocês estão aqui comigo, eu sei que tem gente de férias, mas hoje, tu tá tirando as férias que tu gostaria? Faz assim com a cabeça que sim ou que não para eu poder ver vocês. Tu não tá tirando, gente? Não, eu não tô tirando. Olha isso. Eu não estou tirando férias aonde eu gostaria. Eu não tô com o dinheiro na conta bancária que eu queria ter. Eu não moro aonde eu gostaria de morar. E eu não tô com o corpo que eu gostaria de estar. E eu não tô no nível de carreira, de desenvolvimento profissional que eu gostaria também de estar tendo. Cara, sabe quando tu vai mudar tudo isso? Quando tu se permitir se revoltar. O que é a revolta? Escreve aí, revolta. É o contrário do conformismo. Vocês viram que uma pessoa escreveu assim, é que eu sou comodismo, né? Uma pessoa diz, eu tô acomodada. Falta para essa pessoa se revoltar com a situação dela. A hora que ela se revoltar com a situação dela, ela vai mudar. Então, assim, ó, lá no início da minha caminhada, eu identifiquei, né, essas questões que eu olhava para a vida das minhas primas, e eu sentia essa inveja que eu administrei dentro de mim. E aí, o que aconteceu? Eu simplesmente decidi dar um play na minha vida. E aí, eu me tornei, muitas vezes, revoltada com aquilo que eu vivia. E aí, quando eu me revolto com aquilo que eu vivo, o que eu decido? Eu decido agir. Eu decido agir e eu não aceito mais. Gente, a revolta é igual a não aceitação de algo que tu vive. Revolta é igual a não aceitação. Aí eu tô dura, Dani, eu tô mais dura que pau de tarado. Essa expressão é horrível. Eu tô mais dura, Dani, que pau de tarado. Tá, mas isso aí, tu tá conformada com isso? Ou tu tá revoltada? Não, sabe o que é? Ai, tá conformada. Enquanto tu estiver conformada, nada vai mudar. Agora escreve assim, ó. Hoje a minha revolta é com 3 pontinhos. Escreve aí. O que hoje tá te revoltando? A ponto de tu dar um tapa na mesa e decidir mudar. Entendeu? O que hoje te revolta? O que hoje te revolta? Né? Então, anota mais uma coisa. O meu ponto de partida... desculpa. O ponto de partida é o meu limite. Qual é o teu limite hoje? Dani, eu tô no meu limite. Isso aí é o teu ponto de partida. Não, eu tô no meu limite com essa situação. É o teu ponto de partida. Eu tô no meu limite com essa minha conta bancária. É o teu ponto de partida. O teu limite é o teu ponto de partida. Entendeu? Então, quando eu me tornei consultora de beleza, é porque eu não queria mais depender de alguém financeiramente. Eu não queria ter que ficar pedindo dinheiro para marido. Então, eu cheguei no meu limite, Aí, tô no meu limite. Olha só, eu já vi muita gente em Mary Kay despontar, acontecer, estourar a boca do balão, porque ela chegou no limite dela. Eu não tô no meu limite, não aguento mais essa situação. E pá! Entendeu? E pá! Daí ela age. Aí vamos ver aqui o que a Raquel escreveu, eu quero bem ler aqui, ó.
que a Raquel escreveu, Raquel Aguiar. Eu estou revoltada, indignada e decidir ir pro tudo ou nada, né? E nem é, agora vai e já foi. Minha mente já está lá. E aí, ai dela, desculpa ali errado, ai dela se me desobedecer. E aí, assim, olha só, eu estava na casa da Michelle Fim no final de semana, junto com a Raquel e o Danilo, o Felipe, e aí o Felipe falou algo incrível, incrível. Ele disse assim, sabe o que falta para as pessoas? O que falta para as pessoas elas tomarem, né, consciência de que elas vivem o tempo inteiro o tudo ou nada. E aí, sabe qual é a maior enganação? A maior enganação do ser humano é dizer, eu tô aqui no meu emprego. Mas no teu emprego, todos os dias, é tudo ou nada. Porque se tu chegar no teu emprego atrasada, se tu chegar no teu emprego e tu não agir, se tu chegar no teu emprego e faltar, no teu emprego é tudo ou nada. Ou tu dá tudo que tu tem pro teu emprego, é a rua para ti. No teu emprego é tudo ou nada, entendeu? Então, tipo, por que tu não se atrasa no teu emprego de carteira assinada? Por que tu não fica 15 dias sem aparecer? Por que tu não te arrisca a ficar meses sem bater a meta? Porque é tudo ou nada. Entendeu? E tu vive num tudo ou nada, né? Ou tu dá tudo, chegando no horário, cumprindo a meta, correndo, dando tudo que tu tem, ou é nada. Só que no nosso negócio, a gente não vive dessa maneira. Ou tudo ou nada. Entendeu? Tipo assim, ou eu dou tudo que eu tenho, ou eu não dou nada. Sabe? E aí, imagina se tu conseguisse aplicar isso na tua vida, no teu negócio independente, ou tudo ou nada. E aí eu posso dizer para vocês que aquelas pessoas que mais crescem e despontam são as pessoas que elas vivem ou tudo ou nada e elas decidem por dar o tudo, por fazer o tudo, para entregar o tudo. E aí, gurias, quando a gente vive o tudo, as coisas acontecem e de uma maneira muito rápida. Porque nós somos, né? Somos o que postergamos na nossa vida. Cara, anota essa frase. Somos o que postergamos. Somos o que procrastinamos. Somos o que nos acomodamos na nossa vida. Sabe isso que tu é hoje? É o que tu tem postergado. É onde tu tem se acomodado. É o que tu tem procrastinado. E aí é dolorido de tu dizer, meu Deus, eu sou tudo que eu posterguei, né? E tudo aquilo que tu postergou até agora é o que tu é. E aí a frase complementar é ou tudo ou nada, entendeu? Para tu poder mudar essa tua realidade. E aí vem a questão da decisão, né? Tomou uma decisão, seja obediente a ela. Tomou uma decisão, seja obediente a ela. Entendeu? Isso é bem importante, né? Então, quando a gente toma uma decisão, já para ir finalizando, eu escrevi aqui para falar para vocês, né? Decisão, quando eu tomo uma decisão, geralmente eu já sei o que eu preciso fazer. Todas as vezes que eu tomo uma decisão, eu já sei o que eu preciso fazer. Nunca vocês tomaram uma decisão sem saber o que tinha que ser feito. Todas as vezes que tu decidiu por algo, tu sabia o que tinha que fazer e não precisava de ninguém te dizendo o que tinha que fazer. E aí a gente se engana, né? Ai, pois é, que eu não decido. Todas as vezes que tu decidiu algo, tipo, tu já sabia. Tu já sabe o que fazer. Entendeu? E aí, de novo, a gente volta lá pro início. Consciência. Todas as vezes que tu tem consciência de algo que tu precisa fazer ou que tu precisa mudar, todas as vezes que tu adquire a consciência, tu não precisa mais passar pela situação de tipo, pois é, eu preciso mudar. Se tu precisa mudar, tu entendeu? E tu já adquiriu essa consciência, cara, é começar a agir. Ou tudo, ou nada. Ser obediente à tua decisão. E entender que inveja não é algo ruim. Todas as vezes que eu invejo algo e eu me pergunto o que me impede, e eu identifico o que me impede, aí então eu tomo uma decisão de enfrentar isso para poder ir em frente e crescer, e evoluir, e obedecer à decisão que eu tomei. Porque quando eu tomo uma decisão, eu já sei o que eu preciso fazer. E aí essas nossas aulas aqui, esses nossos papos, parecem uma coisa bem louca, né? Mas fichas vão cair para vocês. E lembra que a gente falou ontem das fichas? Toda vez que cai uma ficha, é uma consciência que eu estou adquirindo, né? E aí, quando eu tomo a consciência de algo, eu preciso, de uma maneira bem importante, tomar uma decisão. Porque se me cai uma ficha e eu não faço nada,
quer dizer que eu sou uma pessoa inconsciente, né? É louco, não é? Me cai uma ficha. Nossa, me caiu uma ficha. Ou seja, adquirir consciência. Tu vai fazer o que com isso agora? Ai, Dani, me caiu uma ficha. Beleza. Qual é a tua decisão? Todas as vezes que tu dizer, caiu uma ficha, qual é a decisão? Essa frase tinha que dar junta. Me caiu uma ficha, ou seja, adquirir consciência de algo. Qual é a tua decisão? Qual é a tua ação? E aí, gurias, isso é real, né? É real para todas nós, em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, né? Então, essas 2 primeiras aulas que eu preparei aqui para vocês são aulas voltadas justamente para isso. E aí, hoje, te cabe aí anotar as coisas que tu gostaria de mudar na tua vida, as coisas que precisam de ação, as coisas que tu gostaria de alcançar. De novo, a pergunta, já montou o teu cartaz de objetivos do ano? Já definiu as metas nas quais tu vai buscar? Não ainda. Cara, hoje é dia 8. Tu vai montar um cartaz de metas em julho? Tu vai decidir ter conquistas lá no meio do ano? Cara, tu tem que ter as tuas metas, teus objetivos, porque ou tu tá vivendo ou tu tá vegetando. Sabe quem vegeta é quem não tem objetivo. Entendeu? Ou tu tá vivendo ou tu tá vegetando. Tu consegue identificar isso na tua vida? Se tu tá vivendo ou se tu tá vegetando? E é isso. Tipo assim, ó, tem um mundo lá fora. E eu penso sempre isso. Tem um mundo lá fora com coisas incríveis para eu viver, para eu experimentar. E tipo assim, para que, nossa, para eu poder me lançar. Tem um mundo incrível lá fora de coisas para eu viver e para eu experimentar. Cara, por que eu não tô vivendo e não tô experimentando ainda? Ah, porque existe algo, 2 coisas que geralmente me impedem. Primeiro, eu não sei exatamente o que eu quero. E aí, se tu não sabe, vai lá e te questiona o que tu tem invejado do mundo aí. E aí, eu vou dar um exemplo real. Ai, não sei o que eu quero. É verão, tu tá tirando as férias que tu gostaria? Não. Provavelmente tu tem olhado para algumas pessoas que têm tirado as férias que tu gostaria. Agora o que te impede de o ano que vem tu viver as mesmas férias que essa pessoa? Nesse lugar, nesse resort, nesse hotel, nessa praia, vivendo desse jeito, o que te impede? O que tá te impedindo? Tal coisa. Vou agir agora. Vou tomar essa ação. E aí, né, tu precisa sempre escolher agir de uma forma contrária àquilo que tu identificou. Né? E aí, gurias, que as coisas começam a acontecer. Mas tudo isso é um processo de mudança que não vai acontecer da noite para o dia. Entendeu? Que não vai acontecer da noite para o dia. De vocês já estarem comigo aqui nessa manhã, ouvindo tudo isso, permitindo que as fichas caiam. Eu tô vendo que uma galera tá anotando, identificando. Isso já é o primeiro grande passo. O primeiro grande passo sempre vai ser tu identificar quais são as mudanças e as coisas que tu precisa fazer. Olha só, o ano passado, em 2021, para finalizar agora mesmo, né, porque eu empolgo, o ano passado, em 2021, foi o meu melhor ano de Mary Kay. Foi o ano que eu tive todas as conquistas, tipo assim, as melhores conquistas. Foi o ano que eu... 2020, né? Foi o ano, tipo assim, foi o meu melhor ano da minha vida. Comprei minha coberturaça aqui, me mudei, me casei. Gente, bombei. Foi um ano incrível, incrível. Foi o ano que mais eu enfrentei. Aquelas coisas todas que estavam me paralisando. E tudo isso começou quando eu olhei para uma pessoa e investi nos resultados dela. E eu pensei, ou eu posso ficar sendo uma invejosa, entendeu? Negativa, mequetrefe, ou eu posso olhar para essa pessoa e transformar a minha inveja em admiração. E aí, quase que eu esquecendo de falar esse ponto para vocês. Quando eu olho para uma pessoa e eu quero que ela tenha, eu quero que ela faça, eu invejo. Mas daí eu transformo tudo isso num poder gigantesco. Quando eu olho para a pessoa e eu identifico o que eu quero, eu me pergunto o que falta, e aí eu passo, então, a fazer duas outras coisas muito poderosas. A admirar aquela pessoa, né? Admirar o que ela faz, o que ela é, e abençoá-la. Abençoar. Nada é mais poderoso do que a gente abençoar. E aí, Jesus Cristo fala isso, né? Jesus Cristo diz quando nós formos, quando a gente for perdoar os nossos irmãos. Não, só perdoar não adianta. Ah, já perdoei.
Tá, beleza. Só perdoar é ótimo, é bom, é maravilhoso. Mas tu quer agir de uma maneira poderosa, perdoe e abençoe. Qualquer pessoa que te magoou, que te feriu, que acabou com a tua raça, perdoe e abençoa. Quanto mais tu abençoar, aquelas pessoas que no primeiro momento tu identificou que tinha lá uma invejinha, meu, isso é poderoso, isso é transformador, né? Pensa em alguém que te magoou, que te apedrejou, que te chateou na vida, consigo perdoar, perdoe agora a hora abençoando ela. Olhou para aquela pessoa que tem o que tu quer e tu faz, aí olhou, identificou o que te impede, tomou a decisão e tá, agora faz algo muito legal. Abençoa essa pessoa. Vai lá nas tuas orações, inclui essa pessoa nas tuas orações. Porque todas as vezes que tu admira, e uma das coisas mais legais para a gente passar a admirar alguém, quando a gente quer mudar esse sentimento, é passar a abençoar ela. Não existe nada mais poderoso nessa vida do que tu se tornar uma pessoa abençoadora de outras pessoas. Entendeu? Então, quem trabalha aqui com equipe, né? Peraí que eu vou ler o que alguém que escreveu aqui. Dani, quando você se casou, foi um impacto para mim, de felicidade, porque você falou que não queria mais e foi maravilhoso ver você se casando. Minha filha, casamento é uma decisão. Decidir casar. E aí é uma decisão, né? É uma decisão. E aí, voltando só para a aula de ontem, né? Eu tive que mudar uma série de comportamentos para poder casar. Porque quando tá solteiro, tu tem um comportamento, né? E daí, quando tu decide casar, tu precisa ter outro comportamento. E eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque senão seria uma outra aula. Bom, vamos lá. Tu precisa descobrir o que tu quer para tua vida, o que tu quer, quem tu quer ser, o que tu quer conquistar e o que tu quer ter, né? Definir o ser e o ter é muito legal, é bem importante. Defina isso, descubra o que te impeça, toma uma decisão de agir de forma contrária para eliminar esse impedimento, né? Torne, né? Passe a ter admiração por aquela pessoa que tem o que tu gostaria de ter ou viver, se torne uma pessoa abençoadora e seja obediente. Então, aí, né? Seja mais obediente, né? Do que uma pessoa dominada pelas suas emoções. Beleza? Eu vou subir essa aula para o YouTube, ok? Compartilhem se fez sentido para vocês, não só com quem é consultora ou não, e eu acho que essas duas primeiras aulas são aulas para a vida, né? Aulas para coisas que a gente precisa mudar dentro de nós. Terça-feira a gente vai mergulhar em venda, 2 dias de venda, né? Terça e quarta, 2 dias de venda. Quarta e quinta, como a gente multiplica o negócio que a gente tem. E aí, como a gente multiplica qualquer negócio que a gente tem. Então, mais tarde eu vou subir essa aula aqui para o YouTube, compartilha com o povo, né? Vou falar algumas coisas lá no meu Instagram, se vocês quiserem daqui a um pouco compartilhar também. Obrigada, gente. Né? Agora eu vou trabalhar para fortalecer esse cabelinho aqui há anos usando mega hair, então estamos num novo momento. Beleza? Faz as tuas identificações, anota tudo, que eu tenho certeza que isso é o início de um processo gigantesco de mudança dentro de ti. Beijos!